É forte. Glória ao nome de Jesus! Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Este vídeo agora é o vídeo de reflexões, é o vídeo de frase. Frase muito boa, viu? Vai te ajudar a evitar muitos erros na vida e muitas consequências erradas. Fique ligadinho, fique ligadinha. Deixa eu aqui pegar o livro de hoje, tá bom? É para encerrar a trilogia aqui do Bispo Edir Macedo. É fácil demais, Brasil. Bispo Edir Macedo, a biografia dele, lembrando, é uma trilogia, tá? Esse é o terceiro. Vamos lá. Você que deseja... Calma que daqui a pouco eu leio, tá? Calma. Você que deseja aprender todos os louvores da harpa, deseja ler a Bíblia toda. Frases de reflexão como essa de hoje, para ampliar seu jeito de pensar e de agir. Mensagens bíblicas, versículo por versículo. E você que deseja aprender as regras da pregação, como elas se aplicam. Você que deseja aprender a pregar, me comunique. Escreva aí nos comentários, ou se você tem o meu contato de Zap, você me chama. Beleza? Bora pra cima. Vou estar apresentando então este livro aqui, do Corretor ao Templo de Salomão, a fé que transforma. A sequência do livro mais vendido no Brasil em 2013. A biografia que conquistou milhões de leitores em todo o mundo chega ao seu último volume. A parte final de uma emocionante jornada de renúncia e persistência, com recordações e fotos inéditas, reveladas pelo fundador de um dos maiores movimentos de fé da atualidade. Relatos comoventes de quem superou todos os tipos de adversidade para conquistar milhões de fiéis nos lugares mais remotos do planeta. Como um pregador brasileiro de origem humilde, inicia sua missão solitária em praça pública do Rio de Janeiro e, 37 anos depois, lidera uma igreja presente em mais de 100 países. Como essas fronteiras foram rompidas? Como foram vencidos os limites de etnias, culturas e idiomas? As respostas a essas e outras perguntas surgem no último livro de Memórias de Edir Macedo, com depoimentos tocantes. Ele abre a porta de sua casa aos leitores para contar sobre um bem precioso, a família. Revela os segredos do seu casamento e resgata momentos íntimos em confidências de amor e felicidade. Como a esposa Esther se transformou no suporte para atravessar todas as fases de agonia. Os bastidores da inauguração do memorável Templo de Salomão, nas palavras de quem idealizou a construção, os significados e as inspirações da obra que se tornou um marco na história das religiões. As lições de confiança, a vitória sobre o derrotismo, os sonhos transformados em realidade. A parte final da biografia mais vendida dos últimos tempos. Irmão Kleberson, quero comprar R$40. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo, passagem de ida e volta. Estaremos indo com todo prazer. Amém! Roda a vinheta. Produção.
desvia das palavras negativas, desvia do inimigo, desvia da seta dele, desvia do invejoso, da invejosa. Sai pra lá. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Toda palavra negativa, toda inveja, tudo aquilo que vem para nos derrubar está repreendido em nome de Jesus. Amém? Tá aqui. É forte demais. Vamos pra cima. Hoje é dia de frase. Bora lá. Ai. A frase de hoje é essa aqui, ó. Antes de chorar por consequências erradas, tome atitudes certas. De novo, ó. Antes de chorar por consequências erradas, tome atitudes certas. Salomão, ele tem uma expressão que ela me tocou muito e me toca, né? Quase que eu falei a palavra tocou e toca ao mesmo tempo. Ela me tocou e me toca ainda até hoje. Ele diz que é melhor estar em um velório do que uma festa. É interessante essa expressão de Salomão, porque quando você para refletir nessa expressão, entende o que ele quer dizer, você automaticamente começa a pensar melhor na sua vida. Você começa a pensar melhor em como você está gastando sua vida. Por quê? Porque se você for observar bem, numa festa, as pessoas gastam a vida sem pensar. Já quando você está em um velório, normalmente quando uma pessoa ela morreu por alguma rotina errada, por algum vício, droga, bebida, alguma coisa, quando você está em um velório, o morto ele te dá lições. Porque ele está ali por algum motivo. Eu digo as pessoas que morrem, né? Antes do tempo. Morrem às vezes muito novas. Querendo ou não, o morto ele te dá alguns ensinamentos. Ele está dizendo que aquela é a consequência de quem vive uma vida sem pensar. Ou também, se o morto ele foi um homem muito respeitável, uma mulher muito respeitável, um homem grande, uma mulher grande, também vai ensinar. No velório você aprende a ser como essa pessoa, ter o legado dessa pessoa. Mas enfim, pegando essa expressão de Salomão aqui, é melhor estar em um velório do que numa festa. Por quê? Porque em uma festa você gasta a vida sem pensar, num velório você pensa em como gastar a vida. E pode acreditar, você pode estar nas festas da vida, mesmo sem estar em uma festa. E você também pode estar nos velórios da vida, mesmo se você não está em um velório. Como assim, irmão Cleberson? Se estar numa festa é viver uma vida sem pensar, porque quem está na festa automaticamente só pensa em se divertir, só pensa em acabar com a saúde. Enfim, eles não estão pensando em consequência nenhuma. Eles querem se divertir, esbanjar, extravasar, se autodestruir. E viver na festa é viver sem pensar nas consequências. E pode acreditar, todas as vezes que você vive uma vida, fala alguma palavra, toma alguma atitude, sem pensar nas consequências, você está se autodestruindo.
está gerando para você consequências pesadas, que às vezes pode não chegar no momento, mas com certeza em algum momento essa conta vai chegar e você vai ter que pagar. Em contrapartida, viver em um velório é você viver uma vida, falar palavras, tomar atitudes que você tem consciência das consequências. E por isso, em algumas palavras, atitudes, comportamentos, você evita e até deixa de falar ou deixa de se comportar porque você está de olho numa consequência futura. Agora vamos para a frase de hoje. Antes de chorar por consequências erradas, tome atitudes certas. Eu venho aqui trazer você a uma reflexão para que você passe a pensar mais nas consequências das suas atitudes, nas consequências das suas palavras, nas consequências dos seus comportamentos. Pense um pouquinho mais quando você for falar alguma coisa, pense na consequência que isso vai gerar. Se for bom, fale. Se for ruim, evite. Quando você for tomar alguma atitude, antes de tomar a atitude, pense nas consequências que essa atitude vai gerar. Se for boa, tome essa atitude. Se for ruim, não tome. Eu quero trazer você para uma reflexão hoje, uma reflexão que vai colocar um pouquinho mais de sabedoria em sua vida, no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Por quê? Porque se você começar a viver ou continuar a viver nas festas da vida, se você continuar a viver uma vida em que você fala e toma atitudes sem pensar nas consequências, as consequências, quando elas vierem, você pode não conseguir repará-las mais. Porque existem atitudes que a gente toma, palavras que a gente fala, que não tem como reparar a catástrofe, a destruição que a gente gerou. Não tem como. E talvez você tenha uma experiência em algum momento de sua vida com essas colocações aqui. É por isso que eu venho, através dessa reflexão hoje, para que você passe a viver um pouquinho melhor, para que você se comporte de uma forma melhor. É óbvio que eu estou dizendo palavras erradas, comportamentos errados. Esses eu estou pedindo para você evitá-los, para não gerar consequências erradas para você mesmo, para não te causar destruição. Porque existem pessoas que elas acabam vivendo uma vida sem pensar nas consequências. Aí, quando as consequências vêm, elas querem que as pessoas acalentem ela, elas querem que as pessoas consolem ela, elas dão uma de vítima, elas automaticamente ficam naquele chororô, chororô, chororô. E essa frase, ela vem hoje justamente para você evitar esse chororô, para você evitar esse vitimismo, para você evitar essas coisas que você mesmo sabe que se você falar o que você quer falar e se você agir como você quer agir, tomar essas atitudes do jeito que você quer tomar, você sabe que vai gerar essas consequências. A pergunta é, vai falar por quê? Vai se comportar assim por quê? Vai tomar essas atitudes por quê? Sabendo que vai gerar uma consequência. Então, para você, futuramente, não dar uma de vítima da história, não ficar nesse chororô, nesse mimimi, aprenda a viver de forma correta. Olha a frase,
Antes de chorar por consequências erradas, tome atitudes certas. Pense antes de agir, ao invés de agir sem pensar. Pense antes de falar, ao invés de falar sem pensar, tá bom? E agora vem uma outra parte aqui, lembrando, eu estou falando de palavras erradas, comportamentos errados e atitudes erradas. Só que em algum momento da nossa vida, em algum momento, se esse momento ainda não chegou para você, com certeza vai chegar. Sempre existirão momentos na nossa vida que nós vamos precisar falar algumas coisas. Nós vamos precisar tomar algumas atitudes e comportamentos. E com isso vai gerar, sim, certos rompimentos. Vai gerar, sim, certas separações. Vai gerar, sim, certas destruições. Lembrando que a frase de hoje não é para esse momento, tá? É justamente para o comportamento errado de muitos seres humanos que a gente tem visto. As palavras erradas de muitos seres humanos que a gente tem ouvido e visto também, tá bom? Então, pare para pensar nesse comportamento. Eu quero trazer essa reflexão de hoje para que você pense antes de falar e não fale sem pensar. Para que você tome atitudes, mas pense nas atitudes antes de tomá-las sem pensar. É através dessa reflexão hoje que eu chamo você para refletir, para que você seja um ser humano mais consciente, para que você seja um ser humano mais dotado da sabedoria de Deus, porque Deus com certeza ele quer derramar mais sabedoria em você. Só que Deus, ele também quer derramar mais sabedoria nas pessoas que pensam antes de agir, pensam antes de falar, e não nas pessoas que saem falando o que quer e se comporta da forma que querem. Então reflita muito bem nessa frase de hoje e eu não tenho dúvidas, isso aqui é uma certeza que eu vou dizer para você. É uma certeza, certeza certeira. Se você praticar essa frase a partir de hoje, você vai evitar gastando tempo se retratando com palavras e problemas que você mesmo pode gerar futuramente. Você vai evitar gastando tempo reconstruindo o que você, se não tivesse falado e não tivesse se comportado, também não teria destruído. Você vai evitar reconstruindo o que você mesmo destruiu. Então pare e reflita nessa frase. Antes de chorar por consequências erradas, tome atitudes certas. Antes de chorar por consequências erradas, fale as palavras certas. Amém! Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. E Deus abençoe.